Boa noite, igreja. É um prazer estar com os amados nessa noite. Eu quero, assim, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido nesta noite para estar com os irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Também eu quero, assim, agradecer ao pastor por ter me dado essa oportunidade. Mas antes de falar um pouco com a igreja, eu quero me apresentar para essa pessoa que ainda não me conhece muito bem. Eu sei que a igreja, como o pastor falou aqui no início, eu sei que a igreja já me conhece há muito tempo, alguns, né? Alguns que já são veteranos aqui, com certeza tem alguns novos membros aqui. Então, para essa pessoa eu vou estar me apresentando. Meu nome é Raul Feliciano Miguel Brazão. Eu sou indígena da etnia Baniwa, casado com Dona Mariela, que é a minha esposa. A minha esposa é da outra etnia também, ela é, da etnia dela é Curipaco, né? E hoje nós somos missionários, como a igreja bem sabe, né? Irmãos, eu estou aqui mais para agradecer à igreja, porque a igreja é uma igreja que tem apoiado o nosso ministério, né? Então, como eu estou nessa região aqui, eu não poderia deixar de passar aqui para, assim, agradecer à igreja por tudo aquilo que tem feito para com a obra do Senhor, através das ofertas, através das orações, né? Essa aqui é uma igreja que tem muito tempo, tem nos apoiado, né? Então eu não, toda vez que eu faço viagem, assim, viagem missionária, viagem de relatório, eu sempre tenho vontade de passar aqui, né? Mas muitas das vezes, na viagem passada que eu fiz em 2022, não deu certo, então não passei. É porque, irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto de agradecer as pessoas, né? Então, por isso eu estou aqui hoje, graças a Deus. Então, irmãos, eu quero agradecer a igreja pelas orações que a igreja tem feito a favor de nós, né? E pelo nosso ministério. Muito obrigado. Não somente pelas orações e pelas ofertas que a igreja tem nos mandado fielmente, né? Como falei, eu acredito, eu não me lembro muito bem quando foi que eu passei aqui, se eu não me engano, foi em 2006 ou 2008. Foi a primeira vez que visitei essa igreja e desde aquele tempo a igreja passou a nos ajudar até hoje. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Muito obrigado por ter feito isso para conosco. Eu sempre digo que não é por mim, mas é pela obra do Senhor, né? Então, nessa noite eu vou estar prestando relatório, né, para a igreja, para que a igreja assim possa ver aonde que está sendo usado as ofertas que a igreja tem mandado, porque nós, irmãos, como ser humano, muitas das vezes duvidamos, perguntamos, será que a oferta que temos mandado está sendo usado na obra do Senhor, né? Por isso que, para mim, eu acho que é muito importante o missionário passar na igreja, prestar relatório, mostrar o trabalho, para que a igreja continue a orar também, né? Então, o nosso projeto, como eu já falei, primeira vez que passei aqui, nosso projeto, irmãos, é voltado mais para as aldeias indígenas, né, da qual nós fazemos parte, eu e minha esposa, né? Então, nosso alvo são as aldeias indígenas, né? Então, nosso projeto é projeto Médio e Sana, o Evangelho na selva do estado do Amazonas, né? A razão que eu coloquei a selva é porque nós trabalhamos na selva mesmo, do jeito que você está vendo essa foto aí, muita gente fala do Amazonas, a Amazônia em si, mas no estado do Amazonas, irmãos, vou dizer que a Amazonas em si,
a selva amazônica, passando de Manaus, a floresta está muito intacta. Não tem destruição, não tem desmatamento, não tem nada, né? Do jeito que está aí, você viaja os dias e dias, você não vai ver grande fazendas, grande plantação de nada, né? Então, essa é a razão que coloquei esse projeto Medio-Sana, o Evangelho na Selva do Estado do Amazonas. Por favor, quem está... Bom, essa é a minha família, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deus nos deu 5 filhos, 4 moças e um rapaz, né? E hoje, pela graça do Senhor, eu digo que estão servindo ao Senhor. Todas elas, tanto o rapaz, já entregaram a vida para Jesus, já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? E estão ajudando na igreja lá em Manaus, onde elas congregam, né? E eu também quero dizer que Deus tem abençoado cada uma delas. A Ana Cleide, que está aí atrás da mãe dela, que está com o vestido azul, ela está fazendo medicina pelo estado do Amazonas, E o Gleison, ele está em Sorocaba, ele está fazendo a economia, Nessa viagem que eu estou aqui, eu passei lá com ele, passei 3 dias com ele, antes de vir para cá. E a Jusilane, que está aí atrás dele, ela está fazendo engenharia civil, E a Kemely, infelizmente, no ano passado, ela não conseguiu passar, e ela está tentando esse ano. Ontem ela foi fazer prova, ontem ela foi fazer novamente prova de vestibular. E a Gleice, que está aí a última, ela está no 1º ano de ensino médio. Passar, irmão, por favor. O nosso trabalho, o campo missionário se localiza nessa região aí, de São Gabriel da Cachoeira, De Manaus, 3 dias e 2 noites de viagem de barco até São Gabriel da Cachoeira, e de São Gabriel da Cachoeira mais 3 dias ou 4 dias, isso depende do motor, para chegar até onde nós trabalhamos nas aldeias. Então, esse aí, a viagem que nós fizemos no início desse ano, mês de fevereiro desse ano, estávamos já prontos para sair, aí nós estávamos comprando a gasolina. No ano passado, infelizmente, uma das nossas viagens, nós não conseguimos comprar a gasolina, nós não conseguimos recursos suficientes, então nós tínhamos que pegar a passagem com os irmãos que estavam indo para a aldeia onde nós trabalhamos, então viajamos nessa canoa aí de madeira. Então, naquela viagem, esse foi o trabalho, Toda vez que a gente vai, a gente passa as cachoeiras, essa é uma delas, que a gente geralmente te passa, esse é o trabalho que geralmente te faz quando nós passamos a cachoeira. Esse foi no mês de fevereiro, como eu disse, Estava passando a minha canoa aí. Essa é uma das nossas viagens, indo para a área dos Curipacos, para lá, para conseguir chegar nas comunidades dos Curipacos. Já é muito mais difícil devido às cachoeiras. Para chegar até lá, 8 cachoeiras que você tem que passar para poder chegar até lá. Aí já a segunda cachoeira que nós estávamos passando. Isso aí geralmente quando o rio está cheio, você não consegue passar pelas pedras, Você tem que passar por cima você tem que arrastar por terra. Bom, geralmente quando a gente sai de São Gabriel, como falei, 3 dias de viagem para chegar até nas aldeias, a gente dorme na beira do rio desse jeito aí, Isso quando não chove, Quando chove você não tem como dormir. E além disso, onde tem muito muriçoca, pernilongo, carapanã, também você não consegue dormir. Infelizmente, nessa viagem aí, nós não conseguimos dormir porque tinha demais muriçoca, Não sei como é que os irmãos dão um nome para esse bichinho aí. Lá nós damos o nome de carapanã, Bom, irmão, nós levamos o evangelho para a aldeia desse jeito aí, onde a gente vai pelo caminho, muitas das vezes,
e às vezes a gente vai pela canoa, assim a gente vai levando o evangelho para as aldeias. Está aí a minha esposa, nós estávamos indo para uma aldeia para realizar a escola dominical naquele dia. Aqui nós estávamos indo para outra aldeia, atravessamos caminho de 8 horas para chegar no outro rio, para chegar numa aldeia dos Curipacos, Isso leva 8 horas de caminhada, aqui já estávamos retornando. Depois de 3 horas de caminhada, a gente já estava cansado, nós descansamos um pouquinho aqui para poder continuar a nossa caminhada. E naquele lugar nós comemos alguma coisa, e isso foi o nosso almoço naquele lugar, um pedacinho de carne e beiju. Está aí a minha esposa, já estava pegando a comida dela. Esse foi uma aldeia difícil de trabalhar, porque isso era uma aldeia dos pajés, Os pajés são os que trabalham com, tipo, curandeiros, Primeira viagem que nós fomos aí, foi muito difícil, os pajés não queriam aceitar, e voltei várias vezes aí, depois os pajés foram se entregando a Jesus. Nós continuamos trabalhando com a conferência, A nossa conferência são realizadas em 6 meses, onde ajuntamos várias pessoas para pregar a palavra de Deus para elas, Então, esse é um dos cultos das conferências, se eu não me engano é 2023. Esse já foi outra conferência esse ano, março de 2024, também realizamos a conferência. Aí eu estava pregando naquela conferência. E graças a Deus, como ouvimos a palavra de Deus, na leitura que fizemos na abertura desse culto, a palavra de Deus diz: como ouvirão o sinal a quem pregue, Então naquelas conferências tivemos oportunidade de pregar e ensinar a palavra de Deus, então tivemos a graça de Deus, onde as pessoas aceitaram Jesus. Esses são jovens que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso já foi outra conferência, em 2023, como eu estava dizendo, onde 18 jovens aceitaram Jesus, graças a Deus. Aí eu estava entregando o certificado de batismo para eles. Esse já foi outro batismo também, isso foi esse ano, no mês de maio tivemos encontro numa aldeia, e tivemos oportunidade para ensinar a palavra de Deus, onde 3 moças aceitaram Jesus. Essa é a escola dominical lá na aldeia. As crianças voltando da classe, apresentando do que foi ensinado para elas, Esses são o grupo dos jovens e grupo das senhoras. Lá minha esposa trabalha com as senhoras, Isso é na terça e na quinta-feira toda semana, Onde ela passa lição, ensina os hinos para elas, tanto para senhoras e como dos jovens. Esses são o grupo do grupo jovens, grupo das senhoras. Nós continuamos com o nosso pequeno instituto, É um trabalho que eu considero muito importante para a nossa região, porque ali é um lugar difícil, Onde não tem muitos obreiros. Então, diante disso, estou trabalhando, preparando os homens, tanto homens como as mulheres, para poder me ajudar naquela região. Essa é a sala de aula que eu uso, esse é o nosso templo. Como eu não tenho, assim, o lugar específico, eu acabo usando esse templo aí para dar aula para os alunos do Instituto. Aí foi um dos encerramentos das aulas do Instituto, estava entregando certificado. Também foi outro encerramento, onde tivemos 3 irmãos que se formaram, E hoje, graças a Deus, estão servindo na sua própria aldeia
e alcançando as outras aldeias onde eu não tenho chegado. Esse foi o culto do encerramento das aulas do Instituto. Esse é o grupo das senhoras. Fomos para uma aldeia, aí elas estavam apresentando o hino especial. Também os jovens, foi um dos encerramentos, estavam apresentando o hino especial. Poiê, minha esposa, ela estava confeccionando boneca com meia de sapato. Ela comprou meia de sapato e ela estava confeccionando aí para poder levar para a aldeia, né, para trabalhar com as crianças de 0 a 5 anos. Aí já lá na aldeia, já trabalhando com as criancinhas. Ô irmão, naquela região onde nós trabalhamos, é uma região tão escassa de peixe, tanto peixe e caça. Muitas das vezes lá na aldeia, nós não almoçamos, né? Por falta de peixe, por falta de caça, né? Muitas das vezes a gente só toma mingau ou como é que eu digo? Chibé é farinha e água, né? E nesse dia aí tivemos um pouquinho de macarrão e isso foi o nosso almoço. Esse, irmãos, eu coloquei, esse é a nossa necessidade de hoje, né? Eu estou apresentando esse aí para que os irmãos me ajudem nas orações, para que Deus providencie recurso. Eu estou precisando de comprar uma motosserra, Para que a motosserra, né? Eu estou querendo esse aí, irmãos, para poder tirar tábuas, para fazer a mesinha para a carteira dos meus alunos, né? Porque eles ficam desse jeito aí, isso é muito difícil, né? Isso complica para eles, para ficar desse jeito aí desde 8 até meio-dia, quando escreve, isso dificulta bastante para eles. Então, diante disso, eu estou pensando de comprar uma motosserra para poder tirar tábuas e fazer carteirinha para eles. Agora, esse aí é o nosso investimento, onde a igreja tem o seu investimento, né? Como estava dizendo, eu faço questão de mostrar para a igreja, né? Para a igreja ver onde que está sendo aplicado R$2,50 que você tem colocado, né, nas ofertas. Essas ofertas que a igreja tem mandado, irmãos, está sendo usado aí na compra de gasolina. Mas eu não estou investindo na gasolina. Exatamente, quando a gente compra a gasolina para poder chegar nas aldeias e pregar a palavra de Deus, né? A cada nossa viagem que fazemos, precisamos de 550 litros de gasolina. No início desse ano, o litro estava custando 7,85 centavos. Então, o 550 deu 4.317,50 centavos. E para 550 litros de gasolina, geralmente eu preciso de 18 litros de óleo 2 tempos, né? No início desse ano, cada litro de óleo 2 tempos estava custando R$28. Hoje não está mais R$28, está R$30 cada litro. Então, no total, na última viagem que fizemos, deu 4.821,50 centavos, né? Então, aí está o investimento, onde está sendo usada as ofertas que a igreja tem nos mandados. É por isso que eu digo, muitas das vezes, quando a gente faz a viagem, muitas das vezes não sobra praticamente nada para a gente poder comprar alguma coisa para levar para o nosso alimento, né? No caso, pelo menos feijão, arroz, alguma coisinha assim, porque só vai tudo aí, né? Nós não recebemos nesse valor aí. Como é que eu faço? Para poder fazer a viagem, eu tenho que ficar juntando durante 3 meses. Então, durante 3 meses que a gente passa lá na aldeia, é o tempo que a gente fica juntando as ofertas, né? Senão não tem como. Como eu falei, a viagem que fizemos, nós não conseguimos oferta suficiente, então nós temos que pegar passagem com as pessoas que estavam indo. Nem todas as vezes a gente tem a quantidade suficiente para poder comprar a gasolina.
Não, isso tem me obrigado. A razão que estou aqui, irmãos, tentando visitar outras novas igrejas, né? Porque algumas igrejas têm deixado de apoiar nosso ministério, né? Então isso me obrigou para vir para cá, para a região, onde eu vou estar apresentando o nosso projeto em algumas igrejas, para ver se Deus trabalha no coração da igreja e passar a ajudar o nosso projeto missionário, né? Porque sem esse aí, irmãos, eu não vou poder chegar nas aldeias, né? E além disso, eu não tenho como diminuir a quantidade de gasolina, porque a distância vai continuar, então eu não tenho como diminuir, não. No ano que vem eu vou usar menos, não tem como, né? E além disso, para piorar, não sei como é que vai estar o preço da gasolina no ano que vem, né? Eu não sei se vai diminuir, não sei se vai aumentar, não sei, né? Mas tudo isso, né? Aí é a aplicação das ofertas, né? Por isso que eu digo, eu estou agradecendo a igreja de coração, porque se não fosse a igreja, irmãos, eu acredito que nós não estaríamos mais lá, né? Mas graças às igrejas que têm nos ajudado e os irmãos que têm orado também, então isso faz com que nós continuemos ali, né? Por isso que estou aqui, para continuar pedindo a oração dos irmãos. Você que tem orado, continua orando, irmãos. Continua orando para que Deus continue assim, nos dando mais forças, nos dando mais também saúde, porque sem saúde nós não vamos ter como ir para lá, né? E acima de tudo, que Deus nos dê mais amor, né? Amor nas almas perdidas. É isso que eu peço. Então, mais uma vez, peço que os irmãos continuem orando. Você que tem contribuído para a obra missionária, continua contribuindo. Você que não tem contribuído, ore a Deus, para que Deus mostre o amor de Deus no seu coração, para que você apoie a obra missionária. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso relatório. Eu agradeço a presença de cada irmão e eu agradeço também a atenção dos irmãos. Então, nesse momento, vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu convido a igreja que abra sua Bíblia para Evangelho de Mateus. Mateus, vamos estar lendo no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler no versículo 13 até versículo 21. Eu vou ler e a igreja me acompanha. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. No versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. No versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão os 5 pães e 2 peixes.
E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos, e saciaram-se, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Oremos. Maravilhoso, eterno Deus, graças te dou, Senhor Deus, nesta noite. Eu quero, assim, Senhor Deus, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui na casa do Senhor, para termos comunhão com os irmãos e para estudarmos Tua Palavra. Por isso, Deus, eu peço neste momento que nos ajude a entender a Sua Palavra, prepare nosso coração, prepare o nosso entendimento, Senhor Deus, faz com que possamos ouvir a Sua Palavra e também guardar a Sua Palavra em nosso coração e também praticar, Deus. Não adianta guardarmos a Sua Palavra e não colocar na prática. O Senhor tem nos dito isso, quando o Teu servo, o Tiago, escreveu que nós não temos que ser simplesmente ouvintes, mas temos que ser praticantes também. Por isso, Deus, eu peço que nos ajude, neste momento, a entender a Sua Palavra, guardar em nosso coração e também colocar na prática. O que eu peço, Senhor Deus, agradecidos pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, na abertura desse culto, lemos a passagem da Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo escreveu, mostrando a necessidade de pregar a Palavra de Deus, ensinar a Palavra de Deus. Ali podemos ver que Deus já definiu a maneira como é que a igreja vai alcançar as almas perdidas, Ali deu a missão, mostrando a missão da igreja. Aqui nesse texto eu quero mostrar para a igreja, para mim, qual foi a missão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, Qual foi o cargo que Ele deu aqui, nessa passagem aqui, apesar de que muita gente vai pensar, mas ali é multiplicação dos pães, se for milagre, tá certo, mas vamos tirar a lição para a nossa vida aqui, o que nós temos que fazer, nós como igreja de Cristo, Então aqui, qual foi a missão que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, deu para os discípulos? Irmãos, se a gente for ver significado da palavra discípulos, ali nós vamos ver que a palavra discípulo significa aquela pessoa que segue o ensinamento de alguém, que segue a doutrina de alguém, Mas aqui, eu acredito, eu me considero como discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu sigo o ensinamento de Jesus Cristo, eu sigo a doutrina de Deus. Por isso eu digo que eu sou discípulo, seguidor da doutrina de Cristo, Então, por isso, essa palavra aqui vai ser para mim. Ali Deus vai mostrar o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer enquanto estou aqui nesta terra. E que muitas das vezes, irmãos, hoje, infelizmente, quando falamos de missões, parece que é uma coisa tão difícil de fazer, Então, aqui no versículo 13, a palavra começa dizendo assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé
desde a cidade. Então, no versículo 13, a palavra de Deus começa dizendo, que Jesus ficou sabendo do acontecimento da morte de João Batista, que foi relatado pelos apóstolos, Então, isso faz com que Jesus, com um pouquinho de medo ali, porque ele estava sabendo que Herodes poderia também fazer coisa ruim com ele, E além disso, ele queria ter um tempo sozinho ali com os discípulos para descansar e além disso ir conversar mais com os seus discípulos num lugar mais isolado, só eles ali, para ter mais comunhão. Mas infelizmente isso não aconteceu, devido multidão de gente que estava procurando o Senhor Jesus, Então aqui no versículo 14, ele diz assim: Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Irmãos, eu digo para cada um de nós aqui, para podermos fazer a missão, ser testemunha, nós temos que ter amor das almas perdidas. Nós temos que ter compaixão das pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe a pessoa que eu vou fazer missão sem amor pelas almas perdidas. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas não conseguem fazer isso, porque não sente o amor, não olha a necessidade das pessoas. Por isso, muitas das vezes, nós não queremos fazer. Aqui próprio Jesus, razão que ele curou os seus enfermos, diz a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que teve compaixão daquela multidão, principalmente aquelas que estavam necessitadas. Então ali podemos ver o grande amor de Deus. A missão, irmão, só vai ser feita através do amor. Lá no versículo 16 de capítulo 3 de João, um versículo muito conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali, Deus mostrando amor na prática. Não adianta dizer, irmãos, eu amo a obra do Senhor, sem praticar. Hoje em dia está sendo difícil. Parece que a igreja já está cansada de fazer missões. Não quer mais trabalhar, não quer mais evangelizar, não quer mais servir as pessoas necessitadas com a palavra de Deus. Não quer mais alimentar as pessoas necessitadas, não com pão físico, mas com o Espírito, com a palavra de Deus. Aqui, irmãos, nós podemos ver que os discípulos, parece que eles não estavam mais com vontade de servir aquelas multidão de gente, mas o Senhor Jesus foi diferente. Parece que eles queriam colocar desculpa aqui, para não servir aquelas multidão de gente necessitadas. O que eles falaram aqui para o Senhor Jesus? Aqui no versículo 15: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Olha só, despede a multidão para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Quer dizer, não, eu não vou servir, eu não quero mais estar sendo ocupado com essa multidão de gente aí. Hoje, irmãos, parece que a igreja está fazendo isso, não está mais olhando para a multidão perdidas, sem Jesus Cristo, não quer mais fazer nada. Mas o Senhor Jesus aqui foi muito diferente. Ele não se colocou para cansaço. Com certeza ele também estava cansado.
Mas mesmo assim, ele atendeu, ele serviu aquelas multidão, porque ele teve compaixão, porque ele teve amor daquelas pessoas que estavam ali. Abra sua Bíblia para Marcos, o mesmo texto, mesmo multiplicação, Marcos capítulo 6, onde explica mais detalhado. Marcos capítulo 6, versículo 30, diz assim: os apóstolos ajuntaram-se Jesus, Marcos capítulo, isso mesmo, apóstolos, aqui no 31, e disse-lhes: vinde vós aqui pela parte, não, esse aqui estou no Marcos mesmo. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, com o que tinham ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muito que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, aproximavam-se dele. No 34, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui mostra, irmãos, amor de Deus, amor de Jesus. Quando ele viu aquela multidão de gente necessitadas, ele não deixou, ele não fez como os discípulos, dizer: não, aqui não tem nada, vocês não vão achar comida aqui, é melhor que vocês vão. Jesus não fez isso, mas os discípulos queriam fazer isso, dizendo que estavam no lugar onde não tinha nada, no lugar difícil. Hoje, a igreja coloca a mesma coisa, dizendo: não, nesse tempo está difícil, não dá mais para apoiar a obra missionária, porque está difícil. Mas Deus, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo ainda quer nos usar. Aqui no versículo 16, e Jesus, porém, lhe disse: olha só, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Quer dizer, não, é vocês que vão servir. Eu vejo, irmãos, que nós, como servo de Deus, como igreja, cada um de nós aqui, Deus nos salvou exatamente para estar fazendo isso, para levar o Evangelho, para suprir necessidades das pessoas necessitadas com a palavra, com o Evangelho de Cristo, mostrar o pão da vida. Como é que aquela pessoa, irmãos, vão poder se alimentar com o pão da vida? Nós não podemos mais levar pão físico, mas podemos levar o Evangelho, que é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, que é pão da vida. Abra sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 6. (38, 48) diz, na verdade, 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Jesus se identificando aqui como pão da vida. Então, irmãos, quem é que vai levar esse pão da vida para as pessoas que estão lá perdidas, sem conhecimento da palavra de Deus?
Se a igreja tiver comportamento como os discípulos aqui, dizer, não, está difícil, nós estamos aqui no deserto onde não tem nada, como é que nós vamos sustentar, como é que nós vamos alimentar essa multidão de gente? Está difícil. Agora pensando bem, irmãos, deserto pode significar para nós, pode dizer que ali é um lugar onde podemos depender de Deus, onde podemos ver a presença de Deus quando passamos num momento difícil, mas muitas das vezes nós não confiamos em Deus. Então ele disse, Jesus, porém, ele disse, não é menester que vão dar-lhe-vos de comer. Novamente, os discípulos, resposta deles aí, então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Pouco demais, Senhor. Essa é a desculpa deles. Como é que nós vamos dar comida para essa multidão de gente aqui, Senhor Jesus? Se temos só 5 pães e 2 peixinhos, é pouco demais. Realmente, humanamente falando, irmãos, era muito pouco. Mas para Deus não existe pouco, não existe muito. Essa é a nossa atitude, essa é a nossa fala de hoje. Quando ouvimos falar da obra de Deus, quando o pastor fala das missões, aí a primeira coisa que a gente olha é para nossas condições, tanto financeira, dizer, não, eu mesmo não posso fazer nada, porque o que eu tenho aqui é muito pouco. Se eu for dar, vai fazer falta. Se eu tenho 50 reais, se eu tenho 5 reais, como é que eu vou dar? Vai fazer falta. Então não dá. Mas Jesus aqui, querendo colocar exemplo para nós, para podermos confiar nele, ele disse, trazemos aqui. Irmãos, muitas das vezes, nós perdemos as bênçãos de Deus porque não confiamos nele, porque nós não fazemos a vontade dele, porque nós não entregamos as coisas a ele. Eu fico pensando aqui, se os discípulos não levasse, não entregasse esses 5 pães e 2 peixes, Deus, Jesus, não teria multiplicado. Mas a razão que ele multiplicou, porque pegaram, mesmo sendo pouco, 5 pães, 2 peixinhos, entregaram para ele. É isso que falta em nós, irmãos. Confiar, a entregar a ele, principalmente a nossa vida. Entregar a nossa vida totalmente a Deus. Aí Deus vai nos usar, Deus vai nos abençoar. Aqui, a razão que ele fez essa pergunta aqui, irmãos, ele só queria ver a confiança dos discípulos. Vai novamente para Evangelho de João, capítulo 6. Ali vamos ver que realmente Jesus só queria ver a confiança dos seus discípulos. Principalmente o Filipe, Aqui no versículo 5, Evangelho de João, capítulo 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Aí no versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele só queria ver a confiança nele. Hoje nós não somos diferentes. Quantas vezes fomos Filipe, não acreditando no poder de Deus,
não acreditando, não confiando que Deus que servimos é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa. Mas muitas das vezes dizemos para Deus: Deus, eu não posso fazer nada, eu não consigo, o que eu tenho aqui é muito pouco, não dá. Mas pouco que nós temos, irmãos, Deus pode abençoar e multiplicar, porque o mesmo Deus que abençoou esses 5 pães e 2 peixes, o mesmo Deus que multiplicou esses 5 pães e 2 peixes, é o mesmo Deus que servimos hoje, se realmente estamos servindo a Deus. Por isso, irmão, nós temos que confiar em Deus. 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Está vendo? Eu vejo aqui, irmão, Deus continua usando aqueles discípulos, mesmo que não estavam querendo servir a multidão. E hoje nós aqui, a igreja, enquanto estamos aqui nessa terra, Deus quer nos usar, irmão, na sua obra, para levarmos o Evangelho de Cristo, para que a pessoa possa ter a oportunidade de ouvir e passar a ter fé em Cristo Jesus e crer em Cristo Jesus. Porque não existe outro meio para que o homem possa ouvir a palavra de Deus, a não ser através da pregação da palavra de Deus. Por isso, meus queridos, amados irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos acreditar nele. Olha, depois que entregaram, Deus pegou 5 peixes, 2 peixinhos, abençoou e multiplicou e deu aos discípulos. E os discípulos serviram a multidão. Ali Jesus queria que os discípulos percebessem o poder de Deus, o amor de Deus, porque aqui o texto está dizendo que Jesus não queria que aquelas multidões fossem embora sem ser alimentados. Hoje, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, continua fazendo a mesma coisa, irmãos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que todo mundo fosse salvos. Por isso nós temos que trabalhar. Por isso nós temos que ensinar a palavra de Deus enquanto estamos aqui. Porque para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou, irmão, a irmã, somente para vir aqui na igreja, cantar e orar, ser satisfeito com isso. Eu digo que um crente que faz isso é um crente egoísta, que não quer que ninguém tenha o que você já tem, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós, crentes em Cristo, nós temos que ser igual a criança. A criança, quando recebe um presente, é dificilmente uma criança receber um presente e vai lá e esconde. O que a criança faz? Pega presente, olha, fica mostrando para as outras crianças ali, com tanta alegria que tem. Assim que nós temos que ser, dizer: não, o meu amigo, eu recebi a Cristo, Cristo é a minha salvação, você não quer receber? Nós temos que mostrar isso. Isso mostra o amor para com o nosso próximo. Mas muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Infelizmente. Olha só, 20,
E comeram todos e saciaram, se levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Esse é o nosso Deus. É Deus que supra as necessidades e dá, quando sopra, e sopra em abundância. Ele é assim, irmãos. Mas precisamos confiar nele. Precisamos entregar a nossa vida a ele. Deus, quando pede de alguma coisa de nós, não é porque Deus precisa. Ele é o dono. Ele que nos dá. Só que, infelizmente, nós não conseguimos enxergar isso. E no 21, os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. Isso é bênção. Bênção de Deus. Eu quero terminar dizendo, irmãos, a igreja, toda a igreja, a oferta que a igreja tem mandado, mesmo sendo pouco, muito, mas Deus tem multiplicado. Através das pequenas ofertas que as igrejas mandam, Deus tem abençoado, e através disso muitas pessoas, multidão de gente, tem ouvido o Evangelho de Cristo. Através dessas pequenas ofertas que a igreja coloca para a obra do Senhor, está sendo alcançada multidão de gente. Não somente no meu ministério, eu estou referindo a todos os missionários, pastores que pregam a palavra de Deus. Por isso, irmãos, vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar confiando em Deus e vamos continuar pedindo a Deus que nos dê mais amor nas almas perdidas. Amém? Que Deus